Na conversa de hoje, vamos falar sobre conhecimentos auxiliares da metodologia colaborativa. Ou seja, o nosso objetivo é pensar quais são as disciplinas que podem ajudar no trabalho dos profissionais colaborativos. É claro que a lista seria muito ampla, deveríamos falar de inúmeras ciências, inúmeras técnicas, inúmeros métodos, mas como não é possível, escolhi algumas para a gente conversar sobre elas hoje. Basicamente, escolhi duas ideias, duas técnicas, duas áreas do saber para a gente apresentar e convidar os estudantes, os interessados a se aprofundar. Uma delas é a comunicação não violenta, a outra é a negociação. Bom, para cada uma eu pretendo indicar um livro de leitura básica e também algumas ideias práticas que qualquer um pode aplicar imediatamente. Lembrando então que são apenas exemplos, seria o caso de fazer uma lista muito ampla, porque há muitas informações e técnicas que podem ajudar o profissional colaborativo. Bom, para começo de conversa, vamos falar então de comunicação. O advogado exerce a sua profissão naturalmente por meio da comunicação. Tudo começa com a comunicação com o cliente, né? Ele precisa acolher o cliente, ouvi-lo, interpelá-lo, extrair dele uma história, para que depois isso tudo seja devolvido ao cliente na forma de uma orientação. Então, a primeira oportunidade de trabalho do advogado é uma comunicação com o seu cliente. Depois, o advogado, em geral, tem que se comunicar também com o colega que está defendendo a outra parte. Ele tem que fazer algum tipo de contato, conversar, ou ele pode trocar alguma ideia com o colega. Depois, o advogado também vai conversar com a sua equipe, com seus colegas, né, trocar ideias e tal. Além disso, é natural que o advogado tenha que traduzir aquelas angústias e ansiedades do seu cliente para apresentá-las a um terceiro, seja o árbitro, seja o juiz, mas o advogado vai ter que se comunicar com esse terceiro, vai ter que apresentar a ele algumas ideias. Então o advogado se comunica com várias pessoas, ele se comunica oralmente, se comunica por escrito, se comunica presencialmente, se comunica por videoconferência. É uma necessidade da advocacia entender e praticar uma boa comunicação. É por isso que a comunicação não violenta pode ser útil para a advocacia em geral, mas na advocacia colaborativa ela é absolutamente essencial. Se não a comunicação não violenta, pelo menos alguma outra forma de entender uma comunicação que seja um pouco mais eficiente e adequada. Por quê? Na advocacia colaborativa, é da natureza do procedimento trazer vários outros sujeitos, ou trazer alguns outros sujeitos para a mesa de conversa. Sujeitos, inclusive, que vêm com formações muito diferentes, não é? Porque a equipe multidisciplinar pode contar com essas pessoas e contará com pessoas de formações diferentes. E também porque na metodologia colaborativa, os próprios interessados, né, os próprios donos do problema, da questão, são convidados a ter maior protagonismo. Eles também precisam saber se comunicar. E se eles não sabem, o advogado pode ajudar nesse procedimento de aprender uma forma melhor de se comunicar. Bom, a advocacia ou a comunicação não violenta tem nesse livrinho aqui do Marshall Rosenberg, que é o sujeito que desenvolve essa metodologia, o seu livro de referência, é o manual, é o livro básico para compreender a comunicação não violenta, escrito com muita simplicidade, com muitos exemplos, uma leitura muito fácil e muito valiosa. Com base nessa técnica e nesse livro, eu vou dar duas sugestões que, a meu ver, podem ser praticadas por qualquer pessoa e ajudam na comunicação. A primeira delas é compreender que as atitudes humanas estão baseadas em necessidades humanas. Se a gente compreende bem essa ideia, a comunicação pode ficar muito mais facilitada. A atitude de cada pessoa, a sua atitude, a atitude das pessoas que estão ao seu redor, dos seus clientes, dos clientes das outras partes, do próprio juiz, de qualquer ser humano, tem uma forte base em alguma necessidade. Desde necessidades muito prosaicas, como por exemplo a de comer, de ter abrigo,
de ter uma renda, de ter vestuário, até necessidades muito elevadas, muito sofisticadas, como, por exemplo, a de ser reconhecido pelo outro, a de poder fazer coisas autônomas, a de desenvolver a criatividade. Então, é importante saber que o que aparece na superfície, né, a emoção que aparece, o comportamento que aparece, tem algo que está por baixo, que está abaixo da superfície, que é uma necessidade humana. Pesquisar, compreender tanto as próprias como as necessidades alheias é um desafio do bom comunicador. Uma segunda dica também muito simples, muito prática, é dizer com clareza os seus pedidos, ou formular os seus pedidos com clareza. Bom, como nós somos seres de necessidade, né, como nós precisamos de várias coisas, é natural que na interação com outros seres humanos nós tenhamos algumas expectativas. Né? A gente possa esperar que alguém faça isso, ou faça aquilo, ou não faça isso, ou não faça aquilo. E há muitas formas de demonstrar essa expectativa. Mas o Marshall Rosenberg sugere que a comunicação não violenta deveria resultar num comportamento de formular os pedidos com clareza, de ser capaz de apresentar aos outros o que realmente se espera deles. Então, se você tem uma necessidade, e você pode até perceber essa necessidade por meio de alguma emoção que você sentiu, é recomendável expressar com clareza algum pedido à pessoa com quem você está convivendo. E do mesmo modo, se a pessoa convive com você e ela provavelmente tem ali suas necessidades, expressa suas emoções, é interessante ajudá-la a formular com clareza os próprios pedidos. Bom, essas duas ideias muito simples compõem a técnica da comunicação não violenta e podem ser aplicadas imediatamente. Uma segunda área que está no coração da metodologia colaborativa é a negociação. Todos os advogados negociam. É também próprio da advocacia ajudar na negociação. Mas a advocacia colaborativa não simplesmente sugere que o advogado negocie. O advogado colaborativo, o que ele faz é negociar. É a tarefa da advocacia colaborativa. Justamente porque o advogado colaborativo faz aquele acordo por meio do qual ele restringe o seu trabalho a uma fase pré-processual, e é exatamente o desafio de negociar, de conseguir construir um acordo. Então, todo advogado negocia, mas o advogado colaborativo só negocia. Por isso, a importância de entender, de compreender negociação. E para esse fim, eu me baseio fundamentalmente no projeto de negociação da Escola de Direito de Harvard, que acabou lançando e produzindo esse livrinho aqui, Como Chegar ao Sim. 3 dos professores que trabalharam ali durante décadas produziram esse texto, que é uma espécie de manual de negociação. Então eu recomendo como primeira leitura para quem quer melhorar, quer aprender um pouco mais sobre negociação. E tentando extrair dele 2 ideias bem práticas, bem objetivas para a nossa conversa, eu pensaria nas seguintes. Uma delas é: transforme posições em interesses. A maioria das negociações que acontecem no nosso dia a dia, em todos os lugares, seja no trabalho, na família, no próprio judiciário, no âmbito ali de um debate judicial qualquer, na maioria dos casos, o que está acontecendo, na verdade, é uma barganha. Cada pessoa apresenta uma posição, que é um ponto fixo, e o outro apresenta a sua, e ali há uma tentativa de fazer com que o outro ceda, há pressões feitas de lado a lado, às vezes ameaças diretas ou ameaças veladas. Quanto mais a pessoa explica a sua posição, mais ela fica presa na sua própria posição. Há uma sensação de que se o outro levar alguma vantagem, eu estou levando uma desvantagem, então é preciso impor a ele uma derrota e é preciso conquistar algum tipo de vitória. Enfim, a negociação tradicional baseada em posições, ela tem essas características. A primeira sugestão é tentar levar, no caso do advogado, levar os seus clientes a perceber quais são os verdadeiros interesses que eles querem atingir com a negociação. Levá-los a abandonar
esses pontos fixos, pré-concebidos, às vezes até trazidos sob influências alheias, para que os clientes consigam descobrir, cavando mais fundo, quais são os seus interesses, quais são aquelas realidades, aquelas necessidades que eles precisam atingir, sem as quais eles não ficarão satisfeitos. Bom, e esses interesses, quando são percebidos, muito frequentemente eles são conciliáveis com interesses das outras partes envolvidas. Porque eles não são pontos fixos, né? Eles apontam para alguma coisa mais fundamental. Aí, por exemplo, se a gente quiser tomar um caso de direito de família, quando um cliente chega dizendo que eu quero a guarda unilateral dos meus filhos, isso é uma posição, porque ela ou é conquistada pelo seu cliente ou ela é perdida. É uma questão de tudo ou nada. E ela não diz absolutamente o que, na verdade, o seu cliente espera, né? Porque a guarda unilateral ela é vazia, ela não diz absolutamente nada sobre o filho, sobre o bem-estar do filho. Traduzir essa posição no interesse é levar o cliente a pesquisar o que exatamente ele quer. E ele pode descobrir, por exemplo, que quer que o filho tenha uma boa educação, que quer que o filho viva num ambiente protegido, que quer que os valores que serão incutidos naquela criação sejam valores uniformes, não sejam valores tão diferentes de uma casa e de outra. Esses interesses, quando claramente identificados, eles podem ser levados para a mesa de negociação, porque eles podem ser conciliados com os interesses da outra parte. O seu cliente pode ficar satisfeito, mesmo não obtendo a guarda unilateral. Ele pode ficar satisfeito com uma guarda compartilhada ou com qualquer estrutura de guarda, desde que aqueles interesses fundamentais estejam bem protegidos. Então, o primeiro desafio do negociador é abalar as posições rígidas e transformá-las em interesses. A segunda ideia do livro Como Chegar ao Sim, que a gente pode tomar com muita facilidade e aplicar imediatamente, é separe as pessoas do problema. É compreender que em cada negociação, para além das questões objetivas, né, ligadas ao problema, por exemplo, qual o modelo de guarda que vai ser aplicado, há questões subjetivas que estão ali pairando e que vão ser importantes na solução da questão. É preciso, então, dar um tratamento diferenciado às questões objetivas do problema e às questões de cada um dos sujeitos envolvidos no conflito. Separar as pessoas do problema não é achar que o importante é só a parte objetiva, mas é encaminhar cada questão para o seu fórum adequado, para o seu campo adequado. Inclusive, por exemplo, para questões de ordem emocional, contando com a ajuda de profissionais especializados, né, de psicólogos, de especialistas em criança, eventualmente de psiquiatras, de pessoas que possam dar o suporte para aquela área. Para que, então, a questão mais objetiva, mais técnica, mais propriamente jurídica, possa ser abordada adequadamente. Então, separar pessoas do problema é uma parte de qualquer negociação bem conduzida para que ela possa produzir algum resultado útil. Bom, há outros passos que o manual sugere, assim como há outras coisas da comunicação não violenta que devem ser apreendidas, mas o objetivo dessa conversa de hoje era dizer que, para uma boa compreensão da metodologia colaborativa, é preciso buscar auxílio de outras áreas. Dentre essas, comunicação e negociação são necessariamente importantes. Mas há muitas outras. Quanto mais ampla for a formação do profissional, melhor ele pode prestar o seu serviço. Então, era esse o objetivo da nossa conversa de hoje.